Sofia Mano é professora de yoga e é a voz do podcast Magia é Respirar. É licenciada em Psicologia Clínica, fez parte do grupo de teatro do ISPA e trabalhou na Emirates Airline, onde integrou o grupo de apoio psicológico a assistentes de bordo. Em 2019, fez o seu curso de Yoga Teacher em Bali e formou-se em Svasta Yoga Terapia. A juntar a este currículo incrível, é uma viajante e apaixonada por viagem. Ela já passou por mais de 56 cidades e 40 países. Isto permitiu realmente criar novas experiências, emoções e absorver todos os aprendizados da vida. A Sofia traz um momento presente e a consciência a cada tarefa do seu dia. E faz muito isso através do yoga, claro, e da respiração. Então, se tu queres descobrir como aplicar agora mesmo a respiração para mudar a tua vida, para melhorar radicalmente o teu sistema imunitário, diminuir o stress e alterar a química do teu cérebro, então este episódio é para ti. Sim, ouviste bem, é para ti. E neste episódio nós vamos falar sobre a importância de aplicar tudo aquilo que aprendemos, de como é que a respiração afeta o nosso corpo e o ajuda a trabalhar no seu potencial máximo, qual o primeiro passo para hábitos de respiração saudáveis, a diferença entre respiração nasal e a respiração pela boca, como é que a respiração nos ajuda a ter mais consciência e a nos reencontrarmos com a nossa essência, a importância de trazer esta realidade aos mais pequeninos, a sua inspiração para a cocriação da sua realidade e da sua vida, como é que a respiração nos ajuda a melhorar a nossa produtividade e o nosso foco e muito, muito mais. E já sabes, para tudo o que nós mencionamos aqui hoje no episódio, podes ir a vsbrites.com/podcast e aceder a todos os links. Eu estou muito, muito entusiasmada para que ouças este episódio porque eu própria adoro. E eu também preciso de me relembrar todos os dias, da importância das coisas que nos parecem básicas ou que nos esquecemos, como é o caso da respiração. Temos de valorizar o simples e, sobretudo, aplicar. Tudo o que lemos e aprendemos todos os dias não servem a grande coisa se não aplicarmos. E sem mais demoras, vamos trazer a querida e magnífica Sofia Mano. Bom dia, Sofia. Muito obrigada por teres aceito o convite. Obrigada eu, Sara. Obrigada pelo convite. É um enorme prazer trazer-te aqui. Eu adoro a tua voz, pronto, fica já a saber. Portanto, estou muito grata por estares aqui connosco. E antes de começarmos, fala-nos um bocadinho da tua rotina matinal e daquelas atividades não negociáveis para ti. Sempre que me perguntam sobre a minha rotina matinal, se for assim no Instagram ou assim, eu não gosto muito de responder porque parece que estou. Não acho que seja isso que acontece, mas parece que estamos a impor que todos precisamos ter uma rotina matinal, todos temos que fazer as coisas de determinada forma. E o que é facto é que a minha rotina matinal se parece muito com aquilo que o Instagram transmite, não é? Mas é uma coisa que é super natural para mim e que já acontece há muitos anos. Isto para dizer que isto é só a minha rotina, funciona para mim, encorajo a experimentar quem quiser, mas não tem que ser, não tem que ser assim. Um, uma coisa imprescindível para mim, sempre de manhã, é que eu tenha tempo para mim. Às vezes é 1 hora, outras vezes são 2 horas e normalmente é um bocadinho mesmo isto, é 1 hora ou 2 horas, depende do tempo que eu tenho disponível. Eu acordo, vou praticar, vou para o tapete, faço as coisas normais que toda a gente faz, um, lavar os dentes, faço a rotina ayurvédica, não sei se isso é interessante, mas eu acho que para algumas coisas é interessante, se raspar a língua, né, tipote, limpar as vias nasais. Depois vou praticar, uma prática completa, asana, pranayama, meditação, kriya, limpeza, purificação, e depois pronto, depois estou pronta para o dia. Depois então tomo o pequeno almoço e estou pronta para o dia. É É tão um bom. bocadinho isso. Claro, e olha, obrigada por teres referido que não tem que ser sempre assim, porque obviamente que há Sim. pessoas que não podem ter 1 hora e não há motivo de ficarem tristes nem
Sim, frustradas se naquele momento não podem fazer essa rotina, é irmos adaptando exatamente. ao nosso dia a dia. E sabes que isto é o meu ideal e eu faço questão que isso aconteça mesmo. Eu organizo os meus horários de forma a que as coisas aconteçam dessa forma também, porque eu posso fazer isso, tenho esse privilégio. Mas eu percebo que nem toda a gente faz isso. Agora, eu sou professora de yoga e realmente ajuda um bocadinho a ir mantendo cultivando, não é? Também, eu acho que nós não podemos ensinar uma coisa que não praticamos. E e para mim faz-me sentido, aliás, para mim tem que ser assim, eu nem sabia, enfrentar uma turma, sabes, sem ter a minha prática viva e não é só no tapete, obviamente, mas para mim esta coisa de tu tirares um tempo para ti, isto é yoga, eu posso nem ir para o tapete e há dias que isso acontece, é mais comum eu ir para o tapete, mas há dias em que isso não acontece e está tudo bem. Às vezes nem me sentar no tapete me apetece e está tudo bem e eu respeito isso. E se calhar não há rotina nenhuma, se calhar para mim a rotina daquele dia vai ser não fazer nada, sabes? Vai ser só ler um livro, qualquer coisa. Mas gosto sem dúvida de começar assim com uma página em branco, sabes? E acho que não pego no telemóvel nem nada dessas coisas. Gosto de saber o que é que, para onde é que vai a minha energia e qual é a energia que vem até a mim de manhã. Isso sem dúvida. Sim, Sim. por isso é que começamos sempre também com esta pergunta, porque eu acho que é essencial também começarmos o dia assim Hum. e eu também, as primeiras horas da manhã, não há telemóvel, não há, é mesmo reconexão e isso tem que ser Sim. diariamente. E uma das coisas que me fez também a mim e à Vanessa trazer-te aqui foi o facto de tu falares muito disso que acabaste de referir agora mesmo, que a prática não é só no tapete. Uhum. É levar isso para a vida, é aplicar, e eu gostei muito Sim, do que tu disseste agora, não conseguimos ensinar verdadeiramente se nós não aplicarmos realmente as coisas na nossa vida. sim. Não, Há uma não história vale a muito pena. bonita, Ah, que eu então não sei se conta. tu conheces, posso-te contar, é muito curtinha, Co- mas co- isto é incrível que é, uma mulher que foi com o filho, queria ir ter com o Gandhi para lhe pedir uma ajuda, dizia que o filho não queria deixar de comer açúcar, não, nada, estava sempre, a única coisa que ele comia eram coisas que tinham muito açúcar. E ela foi ter com ele e disse: por favor, ajuda-me, porque diz ao meu filho para, não, para parar de comer açúcar. E ele disse: ok, volta daqui a 2 semanas. Ela foi-se embora, vivia muito longe, voltou para casa, depois voltou outra vez ao Gandhi, passadas 2 semanas. Por favor, diz ao meu filho para ele parar de comer açúcar, não sei o quê, o que é que ele pode fazer, o que é que eu posso fazer? E ele olha para o miúdo e diz: para de comer açúcar. E ela chateadíssima com aquilo: como assim? Mandaste-me ir para casa e voltar, passar 2 semanas, vivo muito longe. E ele disse-lhe: eu tive que deixar de comer açúcar. Sabes? Eu não te posso dizer para deixares de comer açúcar se eu ainda estou a comer açúcar. Mas é mesmo isso. Por esse motivo e por trazeres então a prática tão viva à tua vida, a primeira pergunta deste podcast, que não é bem uma pergunta, é guia-nos então num exercício de respiração, porque é esse o tema de hoje. Então vamos começar pela parte prática e nada melhor do que então começarmos a respirar com a tua voz. Bora. Portanto, bora Ok, lá. bora lá. Então, olhem, vamos começar por encontrar uma postura assim confortável, onde a coluna esteja alongadinha. Quem nos está a ouvir, se precisar de encostar a uma parede, força para encostar a uma parede. Se estiverem confortáveis a fechar os olhos, vamos começando a fechar os olhos, trazendo a atenção para dentro. E nesse momento em que fechamos os olhos, a intenção é só mesmo voltar para dentro. E o que é que acontece quando voltamos para dentro? Então, esse ato de querermos depois trazer a atenção à respiração tem que se iniciar por esta coisa de ir lá dentro. Fechar os olhos é assim desligar-te pelo menos 80% do estímulo externo. E se não for confortável fechares os olhos, foca-te num ponto só. E depois então começa a trazer a atenção à respiração. Ainda não estamos à procura de a alterar, manipular, fazer alguma coisa diferente, não. Observa só a tua forma natural de respirar sem julgamentos. Observa o ar que entra, o ar que sai.
Qual é que é o ritmo da tua respiração? Para onde é que respiras mais? Se mais para o peito, mais para a barriga, no pescoço? Completamente sem julgar. Há uma tendência imediata de querer alterar a forma como respiramos, especialmente se estamos habituados a práticas de respiração, seja pranayama, breathwork, o que seja. E eventualmente vai começando a trazer o ar que respiras mais para a zona abdominal. Se tiveres alguma dificuldade em conectar com esse movimento, coloca mesmo uma mão ou as duas na tua barriga para estimular e tentares perceber qual é que é a musculatura que tens que ativar para expandir quando inspiras a barriga. Expande, expande, expande. E quando expiramos, ela contrai, como se fosse um balão. Nós raramente utilizamos a nossa zona abdominal, portanto, aqui permitir o diafragma mover-se enquanto respiramos. Então, estimula aqui um bocadinho isso. Cultiva essa conexão. Só por mais umas respirações. E eventualmente vamos agora tentando trazer a respiração mais cá para cima. Vamos fazer isto gradualmente, portanto, faz só aqui umas respirações ainda suaves, completamente ao teu ritmo, sem procurar manipular alguma coisa de novo. Liberta isso, liberta qualquer controlo. Para depois, então, e se quiseres, coloca as tuas mãos nas costelas, porque nós vamos começar agora a inspirar ao centro do peito. Então, se for desafiante conectar com essa musculatura dos intercostais, coloca as mesmas mãos nas tuas costelas e vamos sentir essa inspiração ao centro do peito, a afastar as nossas mãos, a afastar as costelas, uma para cada lado. A barriga naturalmente deverá expandir. E expiramos a começar pela zona abdominal. E naturalmente as costelas recolhem. E passamos assim a utilizar toda a nossa capacidade respiratória, onde utilizamos os nossos músculos primários de respiração, intercostais e diafragma. Certifica que mantens ainda a tua coluna bem alongadinha. Uma das coisas que mais compromete a nossa respiração é a nossa postura. Isso. Só mais umas respirações aqui assim. E repara como a própria prática aqui de trazer a atenção à respiração pode ser altamente meditativa. Aliás, a atenção na respiração foi assim das primeiras coisas que Buda ensinou aos seus discípulos. Anapana, meditação Anapana, é trazer a atenção à respiração. E mais nada. Olha para a tua respiração. Inspira, expira, observa, contempla. Respiração é uma ponte para o processo meditativo. E liberta as mãos, se estiveste com as mãos no teu caixa torácica, e volta só aqui a tentar fazer mais uma respiração aqui para o centro do peito, para as costelas afastarem. Repara como fica se calhar mais desafiante quando não temos lá as mãos. Ter as mãos ao início ajuda. Isso. Vamos inspirar profundamente pelo nariz. Reter esse ar dentro. Relaxa os ombros e os músculos da face. E aí expiramos pela boca. Assim num bom suspiro, isso. Mais uma vez inspiramos. Vamos reter. E a expirar pela boca.
e relaxa os ombros, devagarinho, ao teu ritmo, vamos começando outra vez a abrir os nossos olhos, voltar a este espaço. É quase como clicar no fast forward, no fast forward não, no back, como é que se diz? Andar para trás, parece que tudo para, assim por uns Ai, segundinhos. tão bom, tão bom. E é mesmo relembrar-nos de Uhum, que aquilo que nós tomamos por normal e uhum, por nós respiramos sempre, 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 sem nos dar mas conta. e é Mas é um bem tão tão poderoso, precioso. é isso, e é tão poderoso e quando praticamos vimos que nos conecta tanto, que faz tanta coisa no nosso corpo Uhum, que, que até podes explicar um bocadinho mais. O que é que sim. acontece fisiologicamente no nosso corpo? Porque é tão importante nós respirarmos e termos consciência disso e darmos valor a isso? Uhum. Olha, primeiro deixa-me só aqui explicar que aquilo que nós fizemos chama-se consciência respiratória e é a primeira coisa que se ensina nas aulas de yoga. Então, para quem pratica yoga, se nunca ouviram falar nisto, comecem a cultivar criar seguir estes passinhos para depois então entrar na prática com uma respiração completa e profunda. Porque é que é tão importante? Porque a nossa respiração é o grande mediador, o regulador do nosso sistema nervoso autónomo, não é? Que é o sistema que está assim responsável por enviar mensagens a todos os outros sistemas do nosso corpo a dizer o que é que se passa um bocadinho aqui fora, não é? O que é suposto fazer se estás num momento em que podes relaxar, podes estar tranquila, digerir, sistema nervoso parasimpático, ou se estás, por outro lado, numa situação em que tens que estar mais alerta, e então a tua respiração vai responder a isso, efetivamente, vai enviar mensagens a todos os outros sistemas a dizer, malta, olhem, é para fugir, ativa aí tudo o resto para, sabes, oxigenar tudo o que é preciso oxigenar para nós começarmos a correr, ou pronto, sistema, não é, luta ou fuga, o congelar, não é, também pode acontecer. Portanto, é extremamente importante nós percebermos que a nossa respiração, e isto é super óbvio, se tu observares a tua respiração numa circunstância em que alguém está a gritar contigo, a tua respiração vai estar completamente diferente se estivesse a ter uma conversa super romântica com alguém. Então, do outro lado também acontece. Portanto, a coisa da outra forma também acontece. Se tu estiveres constantemente, porque eventualmente a respiração depois pode criar padrões, não é? Que é esta coisa de eu estar a respirar muito para o peito, parece que eu estou sempre em alerta, eu estou continuamente a enviar mensagens ao meu corpo que é preciso ter cuidado, porque a qualquer altura eu posso precisar de fugir daqui, não é? Então, se tu tiveres esta capacidade de trazer a atenção à tua respiração, de te tornares um profundo observador ou observadora da respiração, não é? Se nós percebemos, ok, minha respiração aqui está a acontecer assim, mas eu, conscientemente, e o nosso corpo responde assim às situações de stress, que é, eu tenho contas para pagar, o stress que antes, há muitos anos atrás, acontecia em segundos, em minutos, porque tínhamos uma gazela ou um leão atrás de nós, ou o que fosse, uma gazela, não, nós é que éramos a gazela. Um leão atrás de nós, a coisa, tu corres, 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 o leão vai-se embora, ok, já passou. O nosso sistema continua a ser exatamente o mesmo, mas o leão agora são as contas para pagar, é o patrão, é relações que quebram, o coração partido, não é? E são duradouras. Então, se nós começarmos a trazer a atenção à respiração e tivermos essa capacidade de conscientemente, não é que nós estejamos sempre a querer alterar a respiração, e por isso é que nós começamos a observar como é que eu respiro, para eu conhecer, para eu saber que, ok, nesta circunstância, alguém está a gritar comigo, calma, não vais morrer, porque o medo final é este de morrer. Efetivamente, é muito profundo, mas isto é verdade. Então, é avaliar, é contemplar, é ser observador e pensar, ok, vamos descer um bocado a respiração para a barriga, diafragma, estimula o sistema nervoso parasimpático e conseguimos manipular, entre aspas, de alguma forma para termos respostas muito mais adaptadas às situações do dia a dia, sabes? Portanto, se a respiração vai estar a regular estas respostas do sistema nervoso simpático, nós, ao nos tornarmos conscientes da nossa respiração, conseguimos perceber, ok, uma respiração mais para baixo, mais para a zona do diafragma, mais a estimular a cavidade abdominal, perfeito, vai ajudar a estimular o sistema nervoso parasimpático. Respirar pelo nariz vai ajudar a ativar o sistema nervoso parasimpático. Então eu vou envolver-me nisso. Se por outro lado, e que também é possível, nós também, há muito aquele erro de cairmos na coisa de sistema nervoso simpático, stress, ansiedade, não sei o quê, não, isto é tudo mau. Não,
Se nós não tivéssemos isso ativo e em equilíbrio, também andávamos aqui todos tipo zombies, não é? Ninguém reagia, andava assim tudo um bocadinho. Pronto, também não é suposto. Então vamos tentar encontrar este equilíbrio, não é? É um bocadinho por aí a sua importância. Não sei se fui. Sim. Sabes que às vezes quando temos a respiração é um mundo tão, tão, tão grande que é tão difícil às vezes responder de uma forma super direta, super simples. Mas é muito isso, é muito isso. Eu também li e sinto que todo o nosso corpo, a densidade óssea melhora. Desde que comecei a praticar isso, quando comecei a praticar yoga, as minhas análises sanguíneas, sem eu ter alterado nada mais, melhoraram. Portanto, não Pois é. claro, tu É, oxigenas muito melhor o teu corpo. Claro, tem um impacto muito maior do que nós pensamos e também é muito importante tu falares sem julgamento, primeiro termos consciência disso, porque eu lembro-me Sim, também que eu a primeira vez que fui à aula de yoga e havia a respiração e a professora e eu, ai meu Deus, eu não sei inspirar corretamente, eu não estou a encher a barriga, eu não respiro pela barriga e automaticamente esta conversinha sim. interna começou a acontecer. Portanto, é muito importante haver professoras e haver pessoas que, que acrescentem essa parte de primeiro observar sem julgamento, e eu gosto muito quando transmites isso e quando passas essas mensagens, porque lá está, podemos Uhum. aplicar depois para o resto da nossa Sim. vida. E isso é super natural, porque tu quando vais a uma aula de yoga, efetivamente existe esse convite a estimular a respiração abdominal, usar o diafragma. Mas tu para usares o diafragma, primeiro tu precisas ter uma coluna bem alongadinha, e é isso que nós vamos trabalhar nas aulas de yoga, é este centro energético que é a nossa coluna, bem alongada. Se tu passares o dia curvado, o diafragma está aqui, ele está na verdade um bocadinho mais para baixo do que aquilo mais para cima do que aquilo que nós achamos. Mas se tu estás aqui assim, sempre curvada, eu estou-me a curvar, eu não sei se. Bem, eu estou-me a curvar. Bem, se estiveres curvada, o diafragma está aqui todo apertadinho, apertadinho, os intercostais igualmente, eles não têm muito espaço para se mexer. Então tu vais começar a usar os músculos daqui secundários, o peito, os ombros, tudo isso, porque os pulmões precisam de encontrar espaço para expandir, para receber o ar. Mas estava a dizer que é super normal que as pessoas não usem muito a zona abdominal para respirar, porque tu nasceste a respirar assim e depois chegaste ali aos 4 anos, 5 anos, no momento em que foste para a escola, que apontam a barriga, barriguinha, barriguinha, encolhe a barriga, estica o peito. Tanto que há muitas pessoas que respiram de uma forma paradoxal, que é tu inspiras, o peito expande, mas a barriga contrai. Eu respirava assim, e foi assim um bom ano a explorar isso e a trabalhar isso para que haja essa expansão. É super natural, ao início tu quase nem percebes, mas como assim a minha barriga é suposto mexer-se, Sim, sabes? é mesmo isso, é mesmo isso. E também falaste de inspirar pelo nariz. Qual é a diferença e qual é a importância de então respirarmos pelo nariz e qual é a diferença entre inspirarmos ou expirarmos pela boca? Sim, tu no nariz tens muito mais controle do ar que entra e do ar que sai, tanto que tanto as tuas inspirações como as expirações são muito mais longas se for pelo nariz do que se for pela boca. Então, aliás, quem estiver a ouvir, se quiser experimentar isso, é muito óbvio o que é que acontece. Portanto, tu, em inspirares pelo nariz, tu oxigenas muito melhor o teu corpo. Não é? E a boca, principalmente se for assim uma coisa tipo, tem um limite, não é? Há aqui um limitezinho de receber esse ar, esse prana, essa força da vida. Também depende, porque, por exemplo, em breathwork é encorajado respirar pela boca e efetivamente podem até ser bem mais prolongadas, mas é mais acelerada, é uma coisa mais acelerada e a mesma intenção é oxigenar em excesso. Tu recebes o ar, mas ele não vem com propriamente controle nenhum, e por isso é que nós nas aulas de yoga respiramos pelo nariz preferencialmente. Portanto, eu diria que é um bocadinho mais isso, não é? O controle do ar que entra, do ar que sai, o tempo que tu demoras a inspirar e a expirar, é mais passado pelo nariz, sabes? É mais um. Se eu inspirar pela boca, vai ser uma coisa tipo. Já está. E até tem que vir aqui um bocadinho aos músculos secundários, no fundo. Então, eu diria que a diferença vai um bocado por aí. Diz. Obrigada. Não, porque falaste de breathwork e está muito agora na moda ouvir falar Uhum. disso, mas para quem não sabe e para quem nunca ouviu falar, qual é a diferença entre ter consciência da respiração e a respiração que praticamos no yoga e o breathwork?
Então, o breathwork é assim tipo um chapéu, sabes, de várias técnicas. Ele abraça várias técnicas, sendo que uma delas é efetivamente o pranayama. Portanto, breathwork são técnicas de respiração. Hoje em dia, as técnicas de respiração de breathwork, eu sinceramente não sou a melhor pessoa para explicar o breathwork. Temos o Khalid, super especializado nisso. Eu tenho um episódio no podcast em que ele fala efetivamente sobre isto, se quiserem ir ouvir. Mas as técnicas de breathwork, elas encorajam na mesma à consciência respiratória, mas elas depois são utilizadas para aceder a estados elevados de consciência. Portanto, a respiração acaba por ser, tu tens várias, breathwork é isso, não é? Tu tens várias técnicas, mas se pensarmos em breathwork, tipo respiração holotrópica, que é isso que o Khalid faz, um bocadinho, aí sim já são aquelas respirações, tu estás a respirar uma respiração circular e continuada, não é? Com essa intenção de ir desbloqueando aqui várias coisas, é respirar, eu acho que o breathwork acaba, nesse sentido, acaba por ser muito aquelas, é tu respiras aquilo que não respiraste, sabes? Quando o Khalid fala nisto, quando nós nos assustamos, fazemos uma coisa tipo, tu prendes a tua respiração, e em breathwork, nessas técnicas com a respiração circular e continuada, tu vais respirar a esses momentos todos, e é muito poderoso o breathwork. Por outro lado, o pranayama, pranayama significa extensão da força vital, mas em algumas tradições fala-se em controlo. Portanto, o pranayama traz um controlo à respiração. Em breathwork tu perdes completamente o controle, não é suposto sequer estar, há uma técnica, mas às tantas tu libertas a técnica. Ok, obrigada. Porque acho que é interessante, existe tanta informação e tantas técnicas que é importante ter esta diferenciação. E então, para quem quer começar, está a ouvir o podcast e está, ai sim, realmente este exercício conecta-me imenso. Como é que podem começar? Qual é assim a coisa mais fácil e primordial a fazer quando queremos então utilizar a respiração a nosso favor? Olha, para mim, a primeira coisa que nós podemos fazer e que está assim à distância de um nada para todas as pessoas é prestar atenção à forma como respiramos. Eu acho que antes de nós manipularmos a nossa respiração, regularmos, que é o que acontece em pranayama, ou irmos a técnicas de breathwork, mais de descontrole, não é? Eu acho que é extremamente importante tu saberes como é que estás a respirar, porque a forma como tu estás a respirar é a forma como tu estás a viver, e tem que existir essa observação antes de tu ires conscientemente, que seja, alterá-la. Se eu vou manipular a minha respiração, mas eu ainda não a conheço de lado algum, é como se fosse um ser estranho para mim, o processo vai ser completamente diferente e se calhar vai ser menos consciente. Porque é isto que eu estava a dizer, eu acho muito, e na minha experiência não só pessoal, mas também a acompanhar outras pessoas, tu observas, tu vês que a forma como cada pessoa está a respirar é a forma como aquela pessoa está a viver. E tu só nisso tens um processo de autoconhecimento brutal. Eu respiro mais para o peito, eu respiro mais para a barriga, aquilo que nós fizemos logo ao início. Qual é que é o meu ritmo e, fundamentalmente, como é que eu me sinto enquanto estou a respirar? Como é que eu respiro quando estou estressada? Como é que eu respiro quando acordo? Como é que eu respiro antes de ir dormir? Sabes? Primeiro é isso. Depois, então, é tentar perceber o que é que faz sentido. Lá está, temos as técnicas de pranayama, aí será uma boa ideia começar com aulas de yoga ou com professores que estejam mesmo a fazer coisas focadas só em pranayama. Eu vou ter uma coisa muito interessante no final do mês de março sobre isso. Vamos deixar tudo nos recursos do podcast, não se preocupe. Portanto, para conhecer técnicas de pranayama é interessante fazer isso, ou explorar, lá está, o trabalho do Khalid, e fazer as coisas com pessoas que efetivamente já estejam a estudar sobre isto, tenham explorado durante uma série de anos a respiração e tenham técnicas que lhes façam sentido também para elas, porque lá está, é impossível eu ensinar uma coisa que não me faça sentido para mim, e isso vê-se, a pessoa vai e vê que há qualquer coisa que falha. Então procura por pessoas que estejam disponíveis para ensinar isso. Eu acho que sozinhos pode ser, sabes? Hoje há muito esta coisa do yogi autodidata, do respirador autodidata. Claro que sim, força à vontade, mas isso só nos leva até um determinado espaço. Acho mesmo. Eu acho que quando nós temos alguém para nos guiar, dás assim um salto tipo gigante. Portanto, é procurar por pessoas que possam efetivamente guiar-te nesse sentido.
Sim, concordo plenamente e aliás, concordo não só no yoga, mas em tudo na nossa vida, que Exatamente. pessoas que têm experiência, que vivem aquilo, que nos podem ensinar e ajudar a melhorar, é o segredo, que não é segredo nenhum, mas Exato. é isto, é esta cooperação, é para isto que nós existimos todos. E em que é que a respiração nos ajuda então a aumentar a nossa consciência e a conectarmos com a nossa essência, com o nosso interior? Achas que isso realmente tem um impacto depois no nosso dia a dia e na nossa pessoa? Sim, eu acho que sim, claro que sim. Que foi o que era o que eu estava a dizer. Nós, a forma como respiramos é a forma como nós vivemos. E então, de repente, tu começas a perceber estas oscilações que vão acontecendo no teu dia a dia e perceber que o teu corpo está constantemente a responder a isso. E se isso não é um processo de autoconhecimento brutal, eu não sei o que é, porque tu estás na tua vida, tu não tens que estender o tapete, acender a velinha, acender o incenso, fazer 5 saudações ao sol, tocar, sabes? Não tens que fazer nada disso, tens só que estar. Tens só que ser, respirar, que é uma coisa que tu estás a fazer, quer queiras, quer não. A partir do momento em que trazes a consciência a isso, já é uma respiração consciente, e estás a observar essas oscilações. E eu acho que, mesmo depois, se calhar, deste episódio, quem nos está a ouvir vai começar a reparar nisso, sabes? Estar a estudar, estar no computador, como é que eu estou a respirar. E só isso, pá, já nos dá um conhecimento brutal. Se eu estiver sempre curvada, estou fechada para a vida, eu quando estou feliz, e acho que a maioria de nós, eu quando estou feliz eu estou assim, eu estou com o peito aberto, eu estou com os braços abertos, não literalmente, né? Mas sabes, existe Sim. uma receptividade. A respiração vai estar a responder a isso, não é? E se tu observares isso, e o coração que acelera quando estás entusiasmada, opá, passas a conhecer esta ferramenta brutal que é o corpo humano e que nós escolhemos vir aqui experienciar, sabes? E se isso não é único, eu não sei o que é. Eu acho que é tão simples quanto isto, sabes? É tu estares presente a ti mesma. A respiração, no fundo, acaba por ser um foco de atenção, sabes? Eu acho que é isso, porque nós falamos muito desta coisa do conhece-te a ti mesma, conecta contigo. Nós fechamos os olhos e foi o que nós começámos por fazer. Quando nós fechamos os olhos, nós ainda esperámos um tempinho, porque às vezes o que acontece quando tu fechas os olhos e procuras-te só sentir, é que há um turbilhão, é tipo, então e agora? O que é para fazer agora? O que é que não sei o quê? Nós precisamos, parece que, de estar sempre a fazer alguma coisa. A respiração, no fundo, acaba por nos dar esse colinho, né? Então tu estás a observar qualquer coisa. Para a mente, tu estás a observar qualquer coisa, estás a fazer qualquer coisa, entre aspas. Por isso é que a respiração é uma ponte brutal entre o corpo e a mente e faz cria essa união. Eu acho que no fundo é isso, não sei se foi muito vaga. Não, é isso e ajuda-nos a confiar. Pelo menos a Exatamente. sensação que eu tenho ao longo dos anos é que quanto mais eu me conecto através da respiração, por exemplo, que é o tema, Uhum. mais eu confio no meu corpo e mais eu confio em Completamente. mim e mais eu, lá está, começo a entender, ok, eu nesta situação estou expandida ou estou. Uhum. É isso, tu começas a guiar-te e a ter confiança em ti, em vez de procurar sempre os Sim, guias nos outros, no externo, no pedir opinião a toda a gente à tua volta. E isso acho que completamente. é essencial para todos os seres humanos. Já viste que quando tu observas a tua respiração, há tantos ensinamentos só na respiração que ela continua a acontecer, sabes? Quer tu queiras, quer não, ela continua a acontecer. É tipo a persistência da vida, sabes? Tu observas e é do género. Quer tu aches que respiras bem ou que respiras mal, primeiro eu quero só dizer que não há respirar mal. E isto vem muito desta coisa da observação da respiração. O nosso corpo está a fazer o melhor que pode para nos manter vivos. E isso não é respirar mal, é fazer o que ele pode. Há sim respirar de uma forma mais completa, mais profunda. Respirar mal, não há. Eu acho que se alguém tivesse a respirar mal, não estava não estava aqui, não estava a respirar, sabes? Sim. É super importante todos nós, enquanto adultos, aplicarmos isso para a nossa vida. O que é que tu achas, primeiro, quando é que uma criança pode começar a ter consciência, ou, por exemplo, quem é mãe começar a praticar com os seus filhos, ou o que é que tu achas de uma geração mais pequena trazer esta consciência ou estes ensinamentos também para a sua vida? Olha, eu acho, sinceramente, que nós é que temos que aprender com eles. Eu acho que o nosso papel, quando eles ainda são muito pequeninos, é efetivo.
pequeninos, portanto, pá, aí até aos 5, 6 anos, ou se calhar até mais, eu acho que é interessante nós observarmos como é que eles estão a respirar, porque realmente podem haver crianças com problemas respiratórios, obviamente, mas observar que eles são os maiores respiradores do mundo, não é? Então, observar e cultivar que eles respirem dessa forma, não é? Portanto, eu não acho que nós tenhamos que estar a alterar o que é que seja, é mostrar-lhes e trazer-lhes a atenção para isso. É mais do fazer até numa brincadeira, olha, inspirar para a barriga como se fosse um balão, enche, 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 agora esvazia. Ou soprar para uma palhinha, fingir, inspirar pelo nariz e fazer um pela boca, ir fazendo alguns jogos com eles, porque no fundo nós não precisamos lhes ensinar nada, eles sabem que nós nascemos também a saber respirar, nós sabíamos, mas o stress e estas coisas todas e as camadas que fomos vestindo é que nos começaram a comprometer um bocadinho a forma de respirar, portanto em crianças eu diria que é um bocadinho mais isso, é mais cultivar eles fazerem o que estão a fazer já. Também prevenimos que enquanto adultos mais tarde se contraiam ou que aconteça o que Sim, a sim, muitos de sim. nós também aconteceu, não é? Uhum. E incentivar as respirações profundas e eu acreditem, eu acho que se nós incentivarmos uma criança, eu misturei 2 palavras, criança e respiração, respirança. Se nós incentivarmos uma criança a respirar profundamente, nós conseguimos ver o peito a expandir, a barriga a expandir, não é? É super, super natural, eles não têm que fazer nada. Então é ir cultivando isso, ir incentivando. Olha só a tua barriga, olha só o teu peito a expandir quando inspiras. E agora contrai, contrai, contrai. É só brincar um bocadinho até com aquilo que eles já estão a fazer. Eles divertirem-se com isso e perceberem, ok, isto realmente é giro e é interessante, que é isto que eu faço, já, não preciso ter. Sim, é isso, até lhes dá confiança, eu já faço isto, É, para mim é fácil. andam vocês para aí todos a fazer cursos e a estudar a respiração e eu aqui tranquilo da minha vida a respirar que nem um lorde. Sim, é Sério. verdade. Hum, e tu tens aulas de yoga, tens uma série de produtos que podemos encontrar no teu website e também no teu Instagram. Como é que surgiu toda esta inspiração de co-criares a tua vida e de fazeres realmente o que tu amas e o que o teu coração quis Uhum. fazer e quer fazer? Olha, foi tudo muito natural. Eu digo sempre que parece que as coisas foram encaixando muito bem. Eu estudei psicologia clínica, sempre fui muito ligada ao corpo, à cura através do corpo, ao terapêutico através do corpo. E eu fiz a minha tese de mestrado, aliás, foi mesmo na cura através do corpo, é a psicoterapia corporal. E depois estava em Portugal, não estava a gostar nada daquilo, não estava a conseguir encontrar um estágio para a ordem, porque nós, para sermos psicólogos, precisamos de fazer um estágio à ordem, obviamente. E então fui para fora e as coisas começaram assim todas a surgir um bocadinho lá fora. Eu acho que os meus horizontes expandiram um bocadinho, de repente, não sei, expandiu tudo um bocado, sabes? E eu já praticava yoga, mas como fui viver para fora e fartava-me de viajar, então fartava-me de fazer, sempre que eu ia a algum sítio novo, explorava onde é que haviam aulas de yoga e lá ia eu fazer aulas de yoga, às vezes em línguas que eu nem conhecia. Mas eu fazia, eu ia e fazia na mesma. E depois, assim lá para os finais, para o último ano em que eu estava no Dubai, que eu estava a viver no Dubai, comecei a sentir essa vontade de aprofundar um bocadinho na parte do yoga, porque eu adorava praticar, já estava uma prática super regular e queria aprofundar, conhecer um bocadinho mais a história, a filosofia. Então pronto, fiz uma formação só para mim, eu acho que é quase assim que todos começamos, só para mim, para saber mais, e de repente foi assim todo o mundo. Eu acabei a formação e senti, não, é mesmo isto que eu quero fazer, eu quero dar aulas, quero fazer isto da minha vida. E depois, quando vim para cá, pronto, olha, foi todo um processo, porque não fazia a mínima ideia como é que tu agora te mandas, como é que tu dás aulas, sabes? Ainda andei a entregar currículos em hotéis e coisas assim do género. Mas pronto, depois quando já estava cá envolvi-me também numa formação de yoga terapia, porque queria ligar um bocadinho a psicologia e o yoga, se bem que a yoga terapia tem outras vertentes, um yoga terapeuta deverá ser capaz também de intervir a nível de dores físicas, o que seja.
E eu acho que foi um bocadinho aí que começou a ver mais o interesse pela respiração. Eles tinham uma visão muito, muito, muito profunda da respiração. Eu estudei com a família Mohan, eles estudaram diretamente com Krishnamacharya, então foi assim um mundo muito maravilhoso para mim estudar com eles e ainda estudo. E eu acho que o meu interesse pela respiração começou assim um bocadinho mais aí, porque percebi muito mais da anatomia, da respiração, a fisiologia, tudo isso, o que é que acontece efetivamente no corpo. E, e pronto, então a partir daí comecei a querer estudar muito mais a respiração. E olha, aqui sou eu, dar aulas de yoga. Mas foi muito a tua experiência, a tua vivência que te levou a teres Ai, a profissão ligada ao yoga, não ai, é? Foi completamente, completamente, sim. Eu quando fui fazer a formação de yoga terapia, foi já porque eu queria juntar a psicologia e o yoga, e aí foi uma coisa muito profissional, mas depois quando comecei, tornou-se altamente pessoal, porque foi nesse momento também que não, por acaso eu percebi que tinha uma respiração paradoxal bem antes disso, mas tive muito mais ferramentas para lidar com isso quando estava a estudar com o Ganesh. Mas sim, foi sempre. Eu acho que no fundo nós fazemos muitas coisas primeiro por nós. Acho eu. Eu fui efetivamente porque eu queria aprender para mim. Eu queria conhecer a história, eu queria conhecer a filosofia. Quando fui fazer a minha formação avançada foi exatamente pela mesma coisa. Eu cheguei ali a um ponto em que estava a sentir, quero saber mais, falta-me aqui qualquer coisa, queria explorar muito mais coisas que são um bocadinho mais complexas no yoga e lá fui eu fazer a formação de 300 horas para mim, sabes? Para a minha prática, para o meu conhecimento. E claro que isto depois se expande para a tua vida profissional, nós não somos feitos de pedacinhos soltos, mas sim, foi sempre muito a partir de mim, sem dúvida. sim, e é tão apaixonante quando queremos por nós, sem ninguém nos obrigar, nós vamos Sim, descobrindo o que, pronto, o que queremos e o que funciona para nós, ai, sim, é muito completamente. inspirador. Isso faz imenso sentido e sabes que eu não era uma pessoa de todo que gostava de estudar, eu só quando cheguei à faculdade é que comecei a gostar de estudar e isto vai muito ao encontro daquilo que tu estás a dizer, é quando nós estamos a ler e a saber sobre coisas que nos fazem mesmo vibrar, sabes, que nos fazem ficar completamente perdidos naquilo, aí eu acho que é aí que tu aprendes verdadeiramente, eu decorava, eu por acaso até gostava de história, mas eu decorava as coisas que eu tinha que saber para os testes. Eu chegava lá, escrevia e já está. Pronto. Agora, no yoga não é nada assim, sabes? É nada. Quando eu estou a ler as escrituras ou o que seja, eu estou completamente mergulhada naquilo, sabes? E psicologia era a mesma coisa. Foi chegar à faculdade para gostar de estudar, sinceramente, foi mesmo. Sim, é mesmo isso, é quando não somos obrigados e quando é a nossa paixão, é fácil, porque senão Uhum. arranjamos sempre: "Ai, eu também decorava muitas coisas, eu achava que não Ai, gostava de nada". Pronto, até começar imagina, a eu. ter essas coisas na minha vida. Então, mas eu estou-me a interessar e estou a ler e estou a procurar e estou a fazer tudo, mas ninguém me está aqui a mandar. É. E é aí que tu começas a perceber. Nós funcionamos um bocado assim, não é? Quando nos mandam fazer as co eu pelo menos, eu funciono um Eu bocado assim, também. quando me estão a mandar fazer coisas, opá, não consigo, deixem-me só respirar um bocadinho, sabes? E tem que se sentir, tem que ser o meu tempo, tem que ser o meu É tempo de: "Ok, é agora, estou preparada", tal e sabes? qual, tal e qual. Olha, falámos muito da respiração e do nosso corpo, como é que afeta então o nosso sistema nervoso, mas será que a respiração tem um impacto também na nossa produtividade? Tu sentes isso no teu trabalho? Quando fazes, porque calculo que faças todos os dias as tuas respirações, ficas muito mais produtiva. Como é que isso influencia o teu dia a dia em termos de trabalho? Olha, muito mais mesmo, precisamente por aquilo que eu estava a dizer do facto da respiração poder ser uma ponte muito grande para o processo meditativo. A respiração acaba por ser um ponto de concentração, não é? Aquilo que nós chamamos de dharana no yoga, uma concentração num ponto só. Isso é um processo para a meditação. E então, tu quando traz às vezes eu sinto imenso isso, a minha capacidade de foco e de concentração tem dias que está completamente em todo o lado e eu sei que preciso de parar e se calhar ficar 10 minutos só a olhar para a respiração, porque a mente, aquilo que eu acho que acontece, e sim, por experiência também, é a tua mente de repente tem ali um ponto para se focar e é isto e é isto. E começa a existir um pequenino silêncio interno.
sabes? Eu acho que a partir do momento em que a mente tem essa capacidade de se focar nesse ponto só, que neste caso passa a ser a respiração, e na verdade pode ser outra coisa qualquer. Mas sem dúvida que a respiração é ótimo, porque acabas por também estar consciente da tua respiração, não é? Então a mente vai tendo mais clareza, sabes? O estímulo constante que ela está habituada, porque é isso que ela gosta, que nós somos seres pensantes, é natural. A partir desse momento em que estás com a tua respiração, tu estás com a tua respiração e de repente abres outra vez os olhos e estás muito mais determinado ou determinada a estar focado naquilo que estás a fazer. Nós falamos muito do multitasking, eu acho isto maravilhoso, dizem que as mulheres fazem muito bem isso, mas eu não sou nada, não sou nada apologista disso, sabes? Eu acho que é, foca-te numa coisa só, respiração aqui, ótimo, eu vou abrir os meus olhos e vou continuar a fazer o que eu estava a fazer anteriormente. Porque se eu vou passar 5 minutos a observar a minha respiração, mas eu não vou trazer para a minha vida aquilo que aprendi naquele momento, mais vale estar quieto, não é? Porque para mim, pelo menos, estes momentos, meditação, yoga, o que seja, isto não é uma coisa que acontece aqui e eu saio daqui e já não acontece. Não, se eu estou a cultivar esta coisa da minha mente estar focada num ponto só, que neste momento vai ser a respiração, eu vou abrir os olhos, e a minha atenção vai se manter exatamente como estava, porque senão é só exercício mental, não é? A meditação não é um exercício mental, só. É para cultivar isso na vida. Sim, é mesmo isso e adorei teres falado do multitasking, porque eu comecei a ser produtiva e a fazer coisas na vida quando deixei de ser multitasking e querer fazer tudo. É, um, é incrível e obrigado por teres referido isso, porque muitas pessoas querem fazer tudo ao mesmo tempo, têm mil e um objetivos ao mesmo tempo e depois ficam frustradas porque não conseguem acabar nada Claro. e menos é mais, ou seja, focar numa coisa como tu referiste e muito bem. Pronto, obrigada. Eu sabia que esta conversa ia ser fantástica. Mas é que isso é mesmo verdade, não é? Porque eu, pelo menos, e às vezes acontecia-me coisas do género, eu estou a fazer qualquer coisa, estou a editar um vídeo qualquer de uma aula, imagina, estou a editar o vídeo e aquilo está, estou a tentar tirar o áudio para depois fazer não sei o que, para melhorar o áudio e depois voltar a pôr. Imagina, e isso demora algum tempo a exportar. E eu há uns bons meses atrás, se calhar há um ano atrás, enquanto aquilo está a exportar, eu estou a responder e-mails, eu estou a fazer não sei o quê, eu estou a fazer... Não, eu vou só ficar parada a ver isto, a ver o tempo passar e ver isto a exportar. Vou acabar, vou editar, vou juntar. Sabes, quando isto estiver feito, eu passo para a outra cena. Porque senão tu andas com a cabeça em todo o lado e não estás mesmo, era o que tu estavas a dizer, e não estás em lado nenhum. É isso mesmo. E última pergunta: onde é que te podemos encontrar? Onde é que quem está a ouvir te pode encontrar? Queres acrescentar mais alguma coisa que eu não perguntei no podcast? Pronto, estes minutinhos são para ti, portanto, diz-nos tudo Não, o que tu olha, quiseres. quero te agradecer muito, Sara. Obrigada pelo convite. Foi muito bom estar aqui a conversar contigo. Adoro estes temas, adoro explorar isto. E por isso, não, obrigada. É isso. Podem me encontrar. Onde é que me podem encontrar? Podem me encontrar no Instagram, Sofia L. Mano, o L é random, é de luz, eu sou Sofia Luz Mano, as pessoas às vezes chamam-me Sofia Alemano ou coisas assim, não, aquele L random é que eu sou Sofia Obrigada. Luz Mano. Tanto no Instagram, também tenho o meu site, tem lá muita informação sobre as aulas, sobre isso tudo, sofiamano.com, e é isso. Pronto, obrigada e eu amei muito, muito, muito. Todos os recursos, tudo o que referimos aqui no podcast, vamos deixar nos recursos do podcast. E obrigada por estarem desse lado e ouvirem até aqui. Pronto. Obrigada, Sofia, gostei muito. Obrigada, obrigada eu, obrigada, Sara. Que máximo esta conversa! Eu adorei, adorei, adorei. Adorei como ela partilhou toda esta ferramenta que todos nós temos, todos nós. E eu realmente encorajo todas vocês a irem fazer um check nas notas do podcast de hoje em vsbrites.com/podcast e a explorar mais sobre yoga e sobre respiração. Encorajo-te a ti a perceber mais sobre o teu próprio corpo e alma. E antes de me despedir de ti, quero só ler a review desta semana. Já sabes que podes enviar mensagem ou e-mail para vs.brites@hotmail.com com a tua review se ouvires o podcast pelo Spotify ou outra aplicação
ou então colocar 5 estrelas juntamente com a review se ouvires pelo Apple Podcast. Então hoje a review vem da parte da Ana e diz: Nunca ouço podcasts, mas queria-te dizer que já vou no segundo teu. Não sei se é porque tenho um vínculo a ti e um carinho gigante ou porque realmente estão muito bons, mas estou a papar todos os teus podcasts de seguida como se não houvesse amanhã. E um sorriso. Muito obrigada, Ana, pelas tuas palavras e sem dúvida que esta comunidade e estes vínculos são criados pela troca energética entre nós. O poder da comunidade e de estarmos rodeadas, fisicamente ou não, com pessoas que realmente nos elevam e nos fazem bem, é a chave para conseguirmos estar felizes e chegar aos nossos objetivos, independentemente de quais sejam. E se tu conheces alguém, alguma amiga, familiar ou mesmo colega de trabalho que achas que vai beneficiar do tema do podcast de hoje, então envia-lhe o link do episódio. Eu ficaria muito, muito grata e com certeza que essa pessoa também. E não te esqueças também de me enviar pelo Instagram, podes encontrar-me em Sara Brites, quais as lições que aprendeste neste episódio e quem queres ouvir a ser entrevistado aqui no VS Podcast. Obrigada por teres ouvido o podcast até ao fim e já sabes, o amor próprio é a base de tudo. A mudança de pensamento é a chave para uma nova vida, sair da zona de conforto é transformador e que a sensibilidade é uma força.